Olá pessoal, tudo bem? Professor Anderson Alan falando. Vamos continuar aqui com o nosso exercício 8 e nós vamos fazer diretamente neste vídeo o item B e o item C, tá? Então, recapitulando, o item B, a questão pede os razonetes, né, o levantamento dos saldos das contas mediante a utilização dos razonetes, e o item C, o balanço patrimonial, tá? Então perceba que aqui eu já montei todos os razonetes de cada conta. Lembrando, se uma mesma conta aparecer em vários fatos distintos, essa conta só terá também um razonete. E o que é o razonete? O razonete é o resumo de todos os acontecimentos que ocorreram em determinada conta contábil. E vale ressaltar, contabilidade é momento. Então você pode olhar um razonete de um ano inteiro ou olhar o razonete de apenas um mês, tá? Ou por dia, dependendo do fluxo de informações da empresa. Então, recapitulando, capital subscrito foi quando a empresa subscreveu. O que está de amarelo é saldo, tá? 30 mil. Capital a integralizar, perceba que 30 com 30, 0, essa conta está com o saldo zerado no final do mês. Ou seja, os sócios integralizaram tudo, né, de fato. Em que? Em imóveis. Então é um bem ativo natureza devedora, terminou aqui em débito. Tá? Então sempre o saldo da conta irá respeitar a sua natureza. Então perceba que o imóvel terminou com 15, o Banco do Brasil teve movimentação a crédito no pagamento, né? Na dúvida, o que é que teve de Banco do Brasil a crédito? A despesa paga no Banco do Brasil, né? Então, cuidado. O banco, as contas, elas podem receber valores inversos. Só não pode terminar com saldo inverso, tá? Apesar de que o banco existe o cheque especial e aí é assunto para mais adiante, tá? Então aqui Banco do Brasil terminou com saldo 2, 5 menos 3, 2. Caixa, note, né, que nós temos uma grande movimentação aqui, maior em relação às demais, né? Então caixa foi integralizado 15, houve uma venda à vista de 6. Teve uma transferência para o banco, né, de 5, ó, esse 5 que está aqui, a contrapartida dele é o que está no crédito aqui no caixa. Então aqui o 3 mil foi o que? O 3 mil? Quem não lembra, olha lá, ó. 3 mil no caixa, compra de mercadoria à vista. E o 300 foi a despesa, tá? Então aqui nós temos um saldo de caixa de 12.700. Então caixa, conta de ativo, natureza devedora, deve prestação de contas aos credores, tá? Então entenda isso, entenda o conceito do débito e do crédito. Mercadorias para revenda. Professor, meu caixa deu saldo credor. Tá errado? Sim. Ou tem débitos a menos, ou tem créditos a mais. E provavelmente uma conta, o caixa é errado, outra conta também estará com o saldo incorreto, tá? Mercadorias 1.500, né? Nós já fizemos no vídeo anterior. A questão já deu saldo e nós descobrimos aqui o custo. Então, quando a empresa compra mercadorias, debita a conta. Quando a empresa vende mercadorias, pelo custo, você credita o estoque, tá? Fornecedor só tem uma movimentação, terminou com saldo de 2 mil. Cliente só teve uma venda a prazo com saldo de 14 mil, tá? Já já nós vamos comentar essa parte aqui, certo? Então, tudo que está em amarelo, exceto o capital integralizar, é saldo, tá? E todas essas primeiras contas aqui são contas patrimoniais, ou é bem ou direito ou obrigação, tá? Então, visto isso, eu já vou partir para o item C, porque no item C é a descrição dos saldos das contas. Por isso que o balanço patrimonial, sozinho, ele é um demonstrativo limitado.
Porque perceba, você tem apenas o saldo do caixa. Qual foi o pico do caixa? Quanto ele ficou maior? Quanto ele ficou menor? Qual o saldo anterior? Então, nessa forma, nesse balanço simplificado, não dá para enxergar. Então, o Razonete iria lhe auxiliar nisso. Apesar de que, na prática, geralmente os balanços eles são publicados com os 2 anos, né? O ano atual e o ano anterior. Então, aqui é uma transcrição dos saldos. Caixa 12.700, banco 2.000, clientes, mercadorias para revenda. Tá? Então, aqui eu tenho o ativo circulante, que nós já comentamos sobre isso. E aqui nós temos o ativo não circulante, que temos apenas os imóveis, tá? Então, o total do ativo, que é o total das aplicações de recursos, 45.200. Para o passivo, que é obrigações com terceiros, apenas o fornecedor com saldo de 2. E o patrimônio líquido, apenas com o subscrito de 30. Professor, poderia colocar capital social, tendo em vista que o A integralizar é 0? Sim. Nesse exemplo aqui, como não temos mais nenhuma conta envolvendo o PL, até então, né? Nesse caso, o capital social é 30 menos 0, 30. Eu preferi utilizar as contas que nós estávamos trabalhando anteriormente, tá? Mas se tiver capital social 30, está correto da mesma forma. Beleza? Então já deu para notar aí que existe uma diferença, né? Então tem alguma coisa faltando, até porque nós já conferimos que o ativo está ok. Então está faltando alguma coisa aqui no passivo, que é justamente essa diferença de 13.200, tá? Então, importantíssimo, no balanço patrimonial não entrará conta de resultado, ou seja, não entrará receita, não entrará nem o custo nem a despesa, porém a apuração desse resultado irá adentrar ao patrimônio da empresa. Até porque quando a empresa obtém um resultado positivo, lucro, o patrimônio dela vai aumentando gradativamente. Em contrapartida, prejuízo, o patrimônio vai diminuindo, tá? Então, por isso que eu deixei para o final, ó, as contas de resultado, tá? Aqui eu vou abrir um parêntese. Essas contas elas vão zerar quando se faz a apuração. Esses assuntos nós vamos ver mais adiante. Porém, para você entender a lógica, é necessário comentar essa introdução aqui a respeito da apuração, tá? Então perceba, receita. Nós tivemos uma venda à vista e um a prazo, total de 20. Coloquei de azul aqui porque é bom, né? Então, quando às vezes uma empresa não está tendo muito lucro e vende muito, é um erro de gestão, né? Porque o segredo, o primordial é você conseguir vender, você conseguir ter receita, tá? Então aqui 20.000, nós tivemos os custos, que somados foram 3.500, uma despesa com prolabore e uma despesa com aluguel. Então você pensa, rapaz, vendi 20.000, estou rico. Não é assim, porque aquele faturamento ele só foi possível com o esforço que a empresa faz. E esse esforço são as despesas, se tiver atrelado a produto ou bens ou mercadorias, são os custos, né? Então aqui eu fiz uma mini apuração. Receitas menos despesas, né? 3.300 e menos o custo. Deu positivo, então isso é um lucro, tá? E apenas o lucro irá para o balanço patrimonial. Então aqui nós temos uma continha chamada de lucros acumulados. O valor dessa continha é justamente aquela diferença, 13.200. Aqui nós temos 13.200, tá? Fechou o nosso lindo e maravilhoso balanço patrimonial. Beleza? Observação. Aqui vai mais para o pessoal da contabilidade, que vão adentrar a fundo na Lei 6.404. Com o advento das normas internacionais, falou-se que lucros acumulados não existiria mais. Falso, tá? O lucro acumulado existe, porém,
as sociedades por ações, né, as SAs, elas têm que destinar esse lucro, ou aumentar capital, constituir as reservas obrigatórias, tá, seja as de lucro ou de capital. Então, a ideia é que essa conta para as sociedades por ações fique com saldo zero, mas ela não deixou de existir. Beleza? Então aqui nós temos o item C feito, tá? E nós temos o item B com todos os razonetes. Lembrando que essa parte de encerramento, ela é um pouco mais complexa e são assuntos que nós iremos ver mais adiante, tá? E aqui, a título de curiosidade, seria uma mini DRE, né? Que é a demonstração dos resultados do exercício, do resultado do exercício, tá? Então, pessoal, é isso. A próximo material nós vamos trabalhar aí já com mais detalhes e o segredo é esse. Contabilidade você tem que exercitar, não tem para onde correr, tá? Deixa aí nos comentários, manda aí pro amigo que não tá sabendo do vídeo e a gente se vê mais na frente. Um abraço, até mais.